Oi, oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Sara e no vídeo de hoje eu vou fazer com você uma técnica terapêutica na prática para te ajudar a se libertar aí de uma memória com relação ao dinheiro que esteja bloqueando a sua prosperidade financeira. No vídeo anterior eu falei sobre como um trauma antigo pode afetar a sua vida financeira e no vídeo de hoje eu tô aqui para te dar esse presente, essa técnica prática aqui para te ajudar a se libertar de uma memória, de um trauma aí com relação ao dinheiro, tá? A gente vai utilizar uma técnica chamada EFT, que o significado dessa sigla é Emotion Freedom Techniques, libertação emocional, né? Uma técnica de libertação emocional, traduzindo aí para o português. Essa é uma técnica que eu já me auto-aplico desde 2017, que eu utilizo no meu atendimento terapêutico individual. E essa é uma técnica que tanto dá para você fazer com um terapeuta, né? Como dá para você se auto-aplicar, tá? Então, se você nunca ouviu falar da EFT, não tem problema, é só você me acompanhar aqui junto comigo nesse vídeo, que você vai conseguir sentir os benefícios aí na sua vida, tá? Então, é uma técnica terapêutica muito poderosa e eu tô trazendo esse presente para você aqui. Então, aproveite esse presente que eu tô te dando e que o universo tá te dando para que você possa trabalhar de maneira profunda aí, se auto-aplicando essa técnica. Pra gente começar, pegue papel, pegue caneta, apoie aí o seu celular em algum local e pense em uma memória, um evento específico da sua vida que traga algum tipo de desconforto para você. Algum evento, alguma memória com relação ao dinheiro que te traga ainda algum tipo de desconforto, tá? E aí anota qual é essa memória, ou pensa nessa memória. E aí, pra gente começar, eu quero que você coloque uma nota aí de 0 a 10 de quanto que você sente, qual é a emoção que você sente com relação a essa memória e qual é a intensidade dessa emoção, tá? Então, nossa, pensando na sua vida hoje, pensando em você hoje, nesse momento, ao lembrar dessa memória, não que você sentiu lá atrás, tá? Ao lembrar dessa memória, o que é que você sente? Pode ser que você sinta tristeza, pode ser que você sinta medo, pode ser que você sinta ansiedade, pode ser que você sinta raiva. Então pensa aí qual o sentimento, qual a emoção, revolta, né? Qualquer desconforto que vier aí emocional, pensa, coloca, né, qual é esse desconforto e coloca uma nota de 0 a 10, qual a intensidade desse desconforto agora, sendo 10 o máximo e 0 o mínimo, tá? Na EFT a gente trabalha se auto-aplicando, né, ou você faz como terapeuta aplicando, batendo em pontos específicos do corpo para que a gente vá diminuindo essa nota. E aí observa quanto é que tá essa nota agora. E aí fecha os seus olhos, respira fundo. Pensa nesse evento relacionado ao dinheiro que você vai trabalhar aqui comigo. Observa qual é o sentimento que vem à tona. Observa se vem alguma sensação física, algum desconforto físico. Tem gente que sente algo, né, algum desconforto na cabeça. Tem gente que sente na garganta, tem gente que sente no estômago. Se você não estiver sentindo nada também ainda, tá tudo bem. Mas enquanto a gente estiver fazendo a EFT, preste atenção no seu corpo, se ele vai trazer algum desconforto físico, porque toda emoção que a gente tem, ele traz um desconforto físico, mas às vezes a gente não consegue perceber porque a gente não está presente no nosso corpo, tá? Então, por enquanto, só observa se tem aí algum desconforto físico. Se tiver, você anota qual é esse desconforto. E vamos agora começar a primeira rodada da EFT, tá? Você vai bater aqui no ponto do karatê, pode ser mão direita ou mão esquerda, tanto faz. E você vai repetir comigo em voz alta, de preferência, pode ser baixinho, se você não puder falar mais alto, mas de preferência em voz alta. E aí você vai dizer o seguinte: mesmo que eu tenha passado por isso, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E aí você vai pensar nessa memória, né? Mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Então você vai bater aqui no ponto do karatê, você vai falar 3 vezes essa frase, tá? Mesmo que, e aí você vai dizer, pensar nessa situação que você passou, tá? Agora você vai bater aqui no topo da cabeça e você vai falar sobre o que você está sentindo com relação a essa memória. Então eu vou dar um exemplo aqui com tristeza, tá? Mas você vai falar qual é a emoção que você está sentindo. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza ao lembrar dessa situação que eu passei. Eu me sinto triste.
Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza. Eu sinto uma tristeza ao lembrar dessa situação. Eu sinto uma tristeza. Então, os pontos da EFT é o ponto do karatê. Depois a gente bate topo da cabeça, início da sobrancelha, cantinho do olho, embaixo do nariz, no queixo, no ossinho da clavícula e debaixo do braço, mais ou menos ali onde fica o sutiã para as mulheres, tá? E aí esses são pontos específicos onde tem canais de energia no nosso corpo, meridianos do nosso corpo. Enquanto que a gente vai batendo nesses pontos e falando, a gente vai trazendo à tona a questão para que a gente possa liberar, tá? Então observa como você está se sentindo, observa se surgiu algum desconforto físico, observa a emoção que você está sentindo. E aí, mais uma vez, bate aqui em cima no topo da cabeça e você vai falar: eu sinto essa tristeza. Tristeza. Você vai falar a emoção que for pra você aí, tá? Tristeza. 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 E aí para um pouquinho, respira fundo, observa como você está se sentindo. E aí observa o sentimento, né? Se você colocou aí, nossa, eu me sinto triste ao lembrar dessa memória de aperto financeiro que eu passei na minha infância, na minha adolescência. Então, observa se essa nota aumentou ou diminuiu. Quando a gente começa a fazer EFT, pode ser que aumente, porque você começa a entrar em contato com a questão que você vivenciou, tá? E aí não tem problema se tiver aumentado, a gente vai continuar fazendo até diminuir. Observa também se a emoção mudou. Às vezes a gente começa falando sentindo uma tristeza ao lembrar de uma memória, depois aquela tristeza pode virar uma raiva, pode virar um medo, né? Então observa se a emoção mudou e observa se surgiu algum desconforto físico no seu corpo. Se surgiu algum desconforto físico no seu corpo, você vai bater nos pontos pensando e falando desse desconforto também, porque aí a tendência é ele ir diminuindo, tá? E aí vamos fazer mais uma rodada. Mesmo que eu tenha passado por essa situação na minha vida, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação na minha vida, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação na minha vida, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação na minha vida, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai bater de novo aqui no topo da cabeça. E se você estiver sentindo algum desconforto físico, você vai dizer: esse desconforto no estômago, eu sinto um desconforto no estômago, eu sinto um desconforto no estômago. Se você não estiver sentindo desconforto físico, continua falando da emoção, tá? Essa tristeza, tristeza. Se for raiva, você vai dizer raiva, raiva, raiva. Eu sinto uma raiva ao lembrar desse momento da minha vida. Se foi uma memória que tinha o seu pai, a sua mãe, e vier uma raiva, também fala sobre isso, né? Eu sinto raiva do meu pai, da minha mãe, por eles terem feito isso. Ou eu sinto a tristeza pelo meu pai e minha mãe não ter agido de uma maneira diferente comigo. Eu sinto essa tristeza, eu sinto raiva. E aí vai batendo nos pontos e vai se observando. Para um pouquinho, respira e observa. Observa se o sentimento mudou, observa se o sentimento aumentou ou diminuiu um pouquinho. A tendência é que, à medida que a gente vai batendo nos pontos, essa nota que a gente deu de intensidade, né, de 0 a 10, ela vai diminuindo. Então observa, diminuiu, aumentou. Às vezes estava em 10, foi para 8, foi para 7. Ou mudou, saiu do medo para raiva. E aí pensa nessa memória. Pensa nessa cena, dessa situação que você vivenciou com relação ao dinheiro. Fecha os olhos, pensa sobre isso e observa o que é que você sente ainda com relação a isso. Se aumentou, diminuiu, se mudou a emoção. Observa se surgiu algum desconforto físico e aí anota
pra gente trabalhar, tá? Eu vou fazer mais uma rodada que é uma rodada pra gente realmente trazer à tona a questão, para que a gente possa ir liberando. Então você vai bater aqui no ponto do karatê e você vai dizer: mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E aí você vai bater aqui e você vai falar mais um pouco sobre o que você está sentindo. Essa tristeza, essa raiva. Eu sinto raiva. Eu sinto uma revolta. Eu sinto uma revolta. Eu sinto uma revolta pela atitude dos meus pais. Só um exemplo aqui, tá? Eu sinto uma revolta. Eu queria que os meus pais tivessem agido de uma maneira diferente naquela situação. Fala o que é que você queria que tivesse acontecido de diferente, né? Eu queria que eu tivesse tido uma infância com mais acesso a recursos. Eu queria ter tido uma infância mais confortável. E aí vai falando o que é que você queria que tivesse acontecido na época, né? Ao contrário dessa memória. Eu só tô dando alguns exemplos aqui, você pode ir falando e batendo nos pontos. Eu queria que tivesse acontecido diferente. Eu não queria ter passado por isso. Eu queria ter tido uma infância diferente. Eu não queria ter passado por isso. Foi muito difícil para mim ter passado por essa situação. E essa situação até hoje está trazendo esses bloqueios para minha vida financeira. Está me impedindo de prosperar. Essa situação até hoje está trazendo bloqueios para minha vida financeira. Está me impedindo de ganhar dinheiro. E aí vai batendo nos pontos, vai falando. De novo, respira fundo. Pensa nessa memória, lembra dessa cena, do que aconteceu. Observa se essa cena está diferente. Se mudou alguma coisa nessa cena. Se o seu sentimento mudou. Qual a intensidade desse sentimento? Observa se você, ao lembrar dessa cena, se você está dentro dessa cena ou se você está observando de fora. Né? Observa se mudou alguma coisa nessa memória, desse trauma. E observa se tem algum desconforto físico, se o desconforto físico diminuiu, se foi embora, se surgiu mais alguma coisa. E aí, se surgiu, você vai continuar batendo nos pontos e limpando, liberando, tá? Agora a gente vai fazer uma nova rodada com o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma outra técnica que eu utilizo também no meu trabalho, que eu junto com a EFT, tá? E aí você vai bater aqui no ponto do karatê e você vai dizer o seguinte: mesmo que eu tenha passado por essa situação de escassez financeira, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha passado por essa situação de escassez financeira e até hoje eu esteja permitindo que essa memória bloqueie a minha prosperidade financeira, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que hoje eu não esteja conseguindo ganhar a quantidade de dinheiro que eu gostaria, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. E aí você vai bater aqui no topo da cabeça e você vai dizer: eu sinto muito por ter passado por essa situação de escassez na minha vida financeira. Eu sinto muito por até hoje estar com essa dificuldade de ganhar mais dinheiro, de prosperar. Me perdoe por não estar prosperando na quantidade que eu poderia, por não estar ganhando a quantidade de dinheiro que eu poderia.
me perdoe e me ajude a me perdoar por não estar conseguindo prosperar como eu poderia ainda na minha vida financeira. Eu perdoo o meu pai, a minha mãe, se foi com eles, né, a sua memória. Eu perdoo todas as pessoas envolvidas nessa memória de dor que eu vivenciei com relação ao dinheiro. Eu me perdoo e perdoo todas as pessoas envolvidas nessa memória de dor com relação ao dinheiro. Eu escolho perdoar. Eu escolho me perdoar. E eu escolho perdoar todas as pessoas envolvidas nessa memória. Eu escolho me perdoar por não estar ganhando a quantidade de dinheiro que eu gostaria na minha vida ainda. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Divino Criador, limpa em mim todas as memórias que estão me impedindo de prosperar na minha vida financeira. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. Divino Criador, limpa em mim toda a carga emocional com relação a essa memória de dor com o dinheiro. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grata. E aí para um pouquinho, respira fundo. Observa como você está se sentindo. Se você sentir que ainda tem mais coisas para liberar, continua fazendo o Ho'oponopono, né? Batendo nos pontos. Divino Criador, limpa em mim essa mágoa que eu sinto ainda com relação aos meus pais, por exemplo, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Se você ainda carrega a culpa, Divino Criador, limpa em mim essa culpa que eu sinto com relação a essa memória de dor com o dinheiro. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. E aí respira fundo, observa como você está se sentindo. E aí, agora que a gente já entrou em contato com a emoção, né? Com a dor, com a memória de dor, e fez o Ho'oponopono para liberar, a gente vem fazendo a EFT positiva, né? E aí você pode bater aqui no topo da cabeça e repetir comigo. Eu escolho me conectar com a abundância do universo. Eu estou aberta e receptiva para toda a prosperidade que existe no universo e que está disponível para mim. O universo é um lugar abundante e eu escolho me conectar com essa abundância. Eu estou aberta e receptiva para toda a prosperidade entrar na minha vida. Eu escolho confiar que a inteligência divina me ama e cuida de mim. E que tem recursos infinitos disponíveis para que todas as pessoas possam prosperar. Existe abundância de recursos disponíveis para todos, inclusive para mim. E eu escolho me conectar com essa abundância do universo. Eu estou aberta e receptiva para toda a abundância do universo. Eu escolho deixar para trás essa memória de escassez, essa memória de dor com o dinheiro e me abro para me conectar com toda a abundância que existe no universo. Eu sou um imã que atrai dinheiro. Todas as formas de prosperidade estão disponíveis para mim.
Eu sou um imã que atrai dinheiro. Todas as formas de prosperidade estão disponíveis para mim. E eu escolho me conectar com essa prosperidade, com essa abundância que está disponível para mim. E cada vez mais o dinheiro flui na minha vida, de fontes esperadas e inesperadas. E eu estou aberta e receptiva para toda a prosperidade que está disponível para mim fluir na minha vida. Eu estou aberta e receptiva para toda a prosperidade fluir na minha vida. E aí para um pouquinho, respira fundo, observa como você está se sentindo. E essa é a nossa prática de hoje. Você pode assistir esse vídeo todos os dias para se auto-aplicar aí na sua vida. Pega 10 minutinhos, 15 minutinhos e você vai começar a sentir que a prosperidade vai começar a fluir na sua vida, tá? Gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Me conta aqui abaixo, é muito importante para o meu trabalho, para eu saber como você se sentiu fazendo essa prática, né? E quando o vídeo tem mais curtidas, tem mais comentários, o YouTube também entrega para mais pessoas, então é uma forma de você, né, manter essa nossa troca aí, compartilhando esse vídeo, comentando e curtindo, tá? Então é isso, gratidão. E para você que quer ter a minha ajuda de maneira profunda, venha para o desafio Desbloqueando a Prosperidade. A gente vai fazer EFT e Ho'oponopono, né? De maneira poderosa junta aí durante 15 dias, especificamente para você se libertar de todos os seus bloqueios com o dinheiro, com relação às crenças limitantes que afastam o dinheiro na sua vida, com relação às emoções negativas que acabam baixando a sua vibração e te impedindo de prosperar, e com relação à sua autoestima, para que você possa se sentir capaz, confiante e merecedora de ganhar mais dinheiro e de manter esse dinheiro na sua vida, tá? O desafio Desbloqueando a Prosperidade estão com as vagas abertas por tempo limitado, e para você se inscrever é só clicar no link aqui abaixo desse vídeo. Então é isso, gratidão e a gente se vê no próximo vídeo.